Olá, meu nome é João Lago, sou morador aqui do Conjunto Santos Dumont, já tem mais de 10 anos, e algo me chamou a atenção nesses últimos tempos, principalmente as ameaças que nós temos de invasão aqui das nossas áreas verdes, também o aumento da violência. Cada dia nós ficamos sabendo de pessoas que foram assaltadas nas suas residências e também nas ruas aqui do Conjunto, e outras coisas que vêm nos incomodando e que, de certa forma, essa briga que existe de falta de interlocução entre moradores e o representante aqui da comunidade. É, Participei dia 20 de julho passado numa reunião virtual em que ela foi realizada às 19h30 e com a participação somente de 9 pessoas. Isso me chamou a atenção porque um local como é o nosso, com 573 casas, ter uma participação tão pequena de moradores em assuntos tão importantes que deveriam ser debatidos por todos, porque de certa forma afetam a nossa convivência aqui dentro do conjunto, a nossa segurança, o nosso bem-estar, inclusive, como eu disse na reunião, a valorização das nossas casas, porque toda vez que nós temos invasões, essas invasões acabam por depreciar o entorno, nosso entorno aqui que é tão bonito, de ruas tão largas, de um local tão aprazível como é o Conjunto Santos Dumont, que eu creio que também é como vocês se sentem em relação ao nosso lugar onde nós vivemos. Bem, então, dessa forma, eu tentei reunir, não é, o Djalma, que é o presidente da associação, e um grupo de moradores, tentando reivindicar uma reunião em que esses assuntos todos fossem debatidos. Infelizmente, eu tive insucesso nisso. Dia 21 de julho, eu consegui me reunir com o Edson, que é vice-presidente aqui da associação, e que me prometeu, no dia seguinte, me reunir com o Djalma, que é o presidente, para que eu pudesse levar essas reivindicações e pudesse marcar uma reunião com uma pequena comissão de moradores em que esses assuntos iam ser tratados, certo? Para justamente tentar esclarecer alguns pontos que foram levantados na reunião do dia 20 de julho, essa reunião virtual. Infelizmente, essa reunião que foi marcada para o dia 29 de julho, com Djalma, a diretoria da associação e essa comissão de moradores, ela não foi aceita pelo Djalma. O Djalma não quis reunir, alegando que com a presença do Denis, que já foi presidente aqui da associação, e Charles também, que com eles ele não ia reunir. E que, na verdade, isso é um absurdo, na minha opinião, porque eles são moradores também, como eu sou, e como provavelmente você que está ouvindo esse vídeo é também. Imagine você ser convidado para participar de uma reunião e você diga, não, olha, eu vou participar, mas com fulano, eu não vou participar. Principalmente partindo de uma pessoa que representa os moradores. Eu não posso escolher quais moradores que eu vou conversar. Eu tenho que conversar com todos. Se eu sou presidente de uma associação, se eu represento uma coletividade, uma comunidade. Então, eu achei isso um absurdo. Bem, então foi, infelizmente, infrutífera essa tentativa de obter algumas informações a respeito do que acontece aqui no conjunto. E a partir dessa negativa, essa comissão resolveu que nós deveríamos convocar uma reunião muito maior com todos os moradores, convocar a maior quantidade de moradores possíveis, para que, quem sabe, dessa vez, o senhor Djalma apareça nessa reunião. Se ele não aparecer, bem, aí nós vamos deliberar sobre a permanência dele como representante da comunidade, porque é um presidente, um representante que não se dá as caras, ou as críticas, ou até mesmo as sugestões dos moradores, não serve para estar à frente da comunidade. Tá? Eu espero, sinceramente, que o senhor Djalma apareça nessa reunião. Ele está convocado para essa reunião. Nós gostaríamos que ele participasse e desse as explicações ao que está na convocação dessa reunião. Vou ler aqui para vocês o que está escrito nessa convocação, certo? Ela diz o seguinte, ó: é exigido o senhor Djalma Cavalcante fazer presente na Assembleia Geral para prestar os seguintes esclarecimentos. Qual a forma de cessão da sede da associação para que funcione como um bar, um restaurante, bem como esclarecer qual foi o critério de escolha para esse prestador de serviço que lá está, e qual o parágrafo do Estatuto da Associação que lhe deu poderes para agir assim. Veja, um presidente de associação ele só pode fazer aquilo que está dentro do Estatuto. Se estiver fora do Estatuto, não pode.
Então é por isso que nós estamos chamando o senhor Djalma para que ele esclareça qual foi o critério de concessão e cessão do espaço da associação para funcionar como bar e restaurante. O segundo ponto é apresentar os critérios de cessão e agendamento do controle de utilização do campo de futebol e das quadras de areia, tá? E das demais áreas comuns do Conjunto Santos Dumont. Por terceiros, explicar como é que é feito esse controle, se existe pagamento de taxa ou não, porque tudo isso é de interesse dos moradores, sim, tá? Como eu disse, tudo que está no estatuto é aquilo que rege o que pode e o que não pode fazer o presidente de uma associação. A outra coisa é apresentar os livros contábeis, extratos bancários, que conste a cobrança de mensalidades, conforme artigo 4º, inciso 1º do Estatuto, e dar explicações das despesas que tem a Associação dos Moradores e como essa associação e essa diretoria financia as despesas da associação. É necessário que se apresente a prestação de contas. Todo presidente que tem o seu conselho fiscal também de uma associação tem um dever, não só moral, mas também um dever que está dentro da lei do Código Civil Brasileiro de apresentar essa prestação de contas à comunidade. Uma outra coisa também que está nessa convocação é quem são os associados registrados como pagantes, conforme o artigo 3º, parágrafo 1º e 2º do Estatuto da Associação, tá? Porque uma das partes que fala o Estatuto, no caso, é como a associação deve se financiar. E isso determina que alguém tem que pagar, certo? Se está pagando, quem são esses moradores que estão pagando? Certo? Isso precisa ser esclarecido dentro dessa reunião que nós estamos convocando. Outro ponto, conforme o artigo 17º, inciso 5º, a comprovação da apresentação ao Conselho Fiscal dos balancetes mensais e balanço anual do movimento financeiro da associação, para cumprimento da Lei 13.019 de 2014, para celebrar parcerias com entidades públicas, conforme artigo 2º, a linha J do Estatuto da Associação dos Moradores do Conjunto Santos Dumont. Veja, isso é uma questão muito importante, porque faz parte do Estatuto a possibilidade de parceria com entidades públicas e privadas. Principalmente a pública, ela tem que ter essa prestação de contas em dia e aprovada pelo Conselho Fiscal e registrado em cartório também. Tá? Sem isso, a associação não pode celebrar nenhum tipo de convênio público, que é uma coisa muito importante justamente para que nós possamos, de alguma forma, agir nas áreas comuns, promovendo melhorias, benfeitorias no que é necessário para lazer e bem-estar dos moradores. Uma outra coisa também que chama atenção nessa convocação é que a eleição que ocorreu em 2019, ela apresentou somente 28 moradores convocados para eleição dessa atual diretoria e também da aprovação do Estatuto. Veja, esses moradores que votaram no pleito, conforme artigo 5º, parágrafo 1º e 2º do antigo Estatuto de 5 de julho de 2016, ele diz que esses moradores têm que estar registrados, certo? E, de alguma forma, também adimplentes pagando a contribuição que cada um tem para que possam votar. Então, pedimos que apresente essa relação. Por que isso é importante? Porque a gente não pode fazer uma eleição de conveniência, não pode juntar 28 pessoas, tá? Inclusive, depois eu vou apresentar aqui o relatório que eu fiz dessa reunião e dizer, olha, essas pessoas votaram e elegeram alguém, certo? E foi lá e registrou em cartório, etc. Por mais que tenha, de certa forma, um verniz legal em relação a isso, o presidente da associação tem o dever de mostrar como foi feito isso, dar transparência ao pleito, mostrar como foi legítimo aquelas pessoas que votaram a sua eleição e também a renovação do Estatuto. Nós queremos isso, explicações, nós não estamos pedindo nada de absurdo, apenas que o seu Djalma cumpra o dever que ele tem como presidente da associação de prestar contas dos seus atos, dele e da sua diretoria. Porque, pelo que parece, infelizmente, é que ele anda só. E essa minha atuação com ele nesses últimos
mês passado, que foi mês de julho, tentando fazer com que ele reunisse com os moradores para explicar isso, demonstra que ele quer continuar sozinho, ele não quer o apoio de ninguém, certo? Porque com o apoio sem o apoio de ninguém é muito mais conveniente, eu não preciso dar satisfação a ninguém. Quando na verdade nós precisamos sim da associação, nós precisamos de alguém que possa nos representar, certo? De forma assertiva e além do mais de nos representar, que saiba ouvir os moradores, coisa que nós não estamos conseguindo com o senhor Djalma. Essa reunião que vai acontecer dia 16, ela também, além desses assuntos que foram tratados aqui, ela vem também para deliberar sobre a permanência ou não do seu Djalma à frente da Associação dos Moradores. Por isso que é importante que ele vá, porque nós não queremos fazer nada sem que ele esteja presente. Mas se ele não fizer presente é porque ele está ignorando a presença e a vontade dos moradores para que se dê esse tipo de explicação. Tá? Coletamos várias assinaturas aqui no conjunto para a feitura de um edital de convocação. Nós precisamos estar presente nessa reunião, certo? Para que a gente possa ter legitimidade. Não vão ser só 28 pessoas, não vão ser só 8 pessoas, 9 pessoas que participaram daquela reunião virtual do dia 20 de julho, com 9 participantes, e não é a eleição de 28. Então precisamos ter uma representatividade maior dos moradores aqui do conjunto, para que a gente possa exigir que as coisas possam acontecer. Em relação à eleição, eu gostaria de chamar a atenção algumas coisas que eu percebi vendo a lista de eleitores nessa eleição que ocorreu em 2019. Vejam, somente 20 casas votaram de 578 casas, ou seja, apenas 3%, pouco mais de 3%, que votaram, de casas que votaram. E considerando ainda que 3 casas que estão nessa lista de votação estão corretamente identificadas no mapa, certo? Outro ponto que chama atenção é que 4 ruas não tiveram morador votante, inclusive a minha rua. Bem, outra análise que precisa ser feita é se essa convocação dessa eleição foi de acordo com o estatuto anterior. Por que explicar tamanha ausência de moradores, 28 moradores que participaram dessa eleição? Quando no passado a gente sabe que ocorreu com ampla participação dos moradores, porque eu tenho certeza que quando nós chamamos os moradores, quando nós informamos a necessidade de estarmos juntos para resolver problemas do nosso conjunto, que são problemas comuns, que nos afetam e que vão, de alguma forma, impactar no nosso bem-estar e principalmente na desvalorização dos nossos imóveis, certo? Com essas invasões todas que nos ameaçam aqui, eu tenho certeza que a comunidade em peso vai participar e exigir que essas explicações sejam bem expostas e esclarecidas para todos nós, certo? Eu conto com a presença de todos vocês no dia 16, às 19 horas, no Buffet Celebration, conforme a convocação que está aqui embaixo nas legendas. Um abraço a todos, nos vemos mais e espero contar com a participação de todos vocês. E termino dizendo que Deus nos abençoe.